experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, caso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Vamos então fechar os nossos olhos, nos prepararmos pelas palavras que a Ana vai nos transmitir hoje à noite. Que ela seja iluminada e abençoada, e que todos nós consigamos receber os ensinamentos de hoje, de coração aberto, de mente aberta, e agradecendo os nossos mentores dessa casa, por estarmos aqui hoje, nos iluminarmos e nos recebendo de coração aberto. E assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Essa passagem do Pão Nosso, né? Então, capítulo 21 do livro que Emmanuel escreveu, com a ajuda do Chico, mexe no fundo da alma da gente. Porque a hora que a gente está lendo de novo as passagens de Jesus, né, no Novo Testamento, essa em especial, a gente muitas vezes se atém só à palavra, o lado material, se esquecendo o que Jesus estava realmente tentando falar, né? E ele fala aqui, ele começa falando, os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus. Então, quer dizer, eles acharam que era só sacudir o pó da sandália, né? Quando o que Jesus estava tentando falar era outra coisa. Então, a gente vai ver o que era hoje. A gente vai falar um pouquinho do Novo Testamento, depois da mensagem de Jesus, o comentário de Emmanuel, e entender que o acaso não existe. As pessoas com quem a gente convive, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita, são reencontros. E a gente tem que fazer funcionar. É para isso que a gente está aqui. Para fazer funcionar, né? Dar certo. E aí, à medida que eu fui olhando, eu achei a mesma passagem em 3 evangelhos. Ainda está nos Atos dos Apóstolos também, né? E a importância, né, a relevância desse assunto para que a gente faça uma análise profunda sobre o que Jesus estava tentando falar para a gente. Primeiro ele fala, ele estava chamando os discípulos a irem pregar de 2 a 2 e estender a boa nova em todos os lugares. Então, primeiro, ele fala, olha, vocês vão de 2 a 2 e não levem nada, só leva o cajado. Não leva comida, não leva bolsinha, não leva dinheiro, não leva comida, não leva nada. Por quê? Porque no Deuteronômio falava que
para que houvesse prova de milagre, esses mensageiros de Jesus estavam sendo enviados não só para dar a boa nova, mas eventualmente curar. Para ter a prova precisava de 2 pessoas. Né? Então, talvez seja por isso que Jesus fala, não vai sozinho, porque senão, né, as pessoas podem falar que não era verdade. E aí ele comenta, não leva comida, não leva saco, nem dinheiro, nem nada. Vai do jeito que você tá, leva o cajado. Por quê? Porque muita gente fazer essas viagens e passar a palavra da época, né, da religião que eles seguiam, e levavam uma sacolinha com dinheiro, pedindo dinheiro para arrecadar. E quantas vezes a gente vê isso em muitas igrejas, sem querer julgar, né? Mas que as pessoas vão lá ofertar o bem, fazer o bem, mas elas pedem algo em troca, né? E aí ele fala, quando você entrar num lugar em que você fale, dê a boa nova, e as pessoas não entendam o que você está falando, então sai, vai embora, sacode a poeira do sapato e continua a sua trilha, né? E aí, o que ele quis dizer com isso? Naquela época tinha, entre os judeus, esse conceito de que quando eles fossem visitar povos pagãos, eles tinham que limpar o sapato para não trazer impureza, né, para a Judéia. Mas nesse caso, o que Jesus estava falando é talvez uma das nossas das maiores lições que ele pede para a gente aprender e aplicar, que é a lição do perdão. Esse sacudir o pó centra ao redor do perdão. Ele não está falando do pó material, que a gente sabe que está em todo lugar, né? A gente, apesar de viver num lugar super lindo, super limpo, muitas das casas têm ar-condicionado, tem aquecimento, a gente sabe que passa uma semana sem limpar a casa, faz assim na mesa e o pó tá aí, você fala, mas como, não abre a janela, né? A gente não mora em São Paulo para ter fuligem, como é que pode? Né? Então a gente vê que o pó é uma coisa que está ao nosso lado, o tempo inteiro. Mas quando esse pó fica muito intenso, a gente adoece, né? A gente conhece casos de cidades onde, seja perto de vulcão, seja, por exemplo, uma cozipa, que quando a pureza do ar atinge limites muito baixos, fica impossível viver. Por exemplo, outro exemplo que todo mundo já deve ter ouvido falar é de Hong Kong. E o cheiro de óleo, de gasolina é tão ruim, as crianças não conseguem brincar na rua, né? Tem dia que não dá, tem que sair de máscara, né? Então, a gente vê a qualidade do ar, desse pó que ele está falando, mas e aí? E o pó mental, né? Esse pó moral a gente não enxerga. Qual é o pó moral que a gente está carregando? Que a gente, muitas vezes, não é pergunta, meu amor. Que a gente leva, né? Às vezes por dias, às vezes por semanas, às vezes por ano, às vezes por uma vida inteira. E carrega aquele pó, né? E aí, e tem orgulho para falar, né? Eu carrego esse pó, olha só. Ó como tá cheio, ó, tem 27 anos que eu carrego esse pó. A gente fala com orgulho, a gente lembra da mágoa que a gente carrega, que as outras pessoas fizeram pra gente. E se a gente for parar para pensar, dentro aí do amor, a maior virtude que a gente pode exercer, que é a base da caridade, é qual? Né? Tem uma historinha muito bonitinha que fala de 2 irmãos que se gostavam muito, que vinham de uma família que pregava e vivia o amor. E eles cresceram amigos e continuaram amigos, compraram fazendas perto, eles viviam numa fazenda e tinha no meio da fazenda um rio. E eles cuidavam das coisas juntos, repartiam o gado. E um dia, um dos irmãos fez um cálculo muito errado e fez com que os 2 perdessem muito dinheiro.
E aí o irmão que perdeu o dinheiro ficou muito bravo com o irmão mais novo, que tinha feito a bobagem. E cortou as relações. Mas eles continuavam vivendo nessa fazenda que uma ficava de frente para a outra, dividida pelo rio. Né? Anos se passaram. Aí um dia, passa lá na casa do irmão que estava ofendido, que estava bravo com o erro do irmão mais novo, um carpinteiro. Falou, moça, eu sou marceneiro e eu preciso de trabalho. Você tem algum trabalho para mim? Eu aprendi marcenaria desde pequeno, né? Eu sei fazer qualquer coisa, só você me falar. Aí o irmão falou, eu tenho sim, você faz uma coisa, todo dia que eu acordo de manhã eu já me irrito, porque eu abro a janela, a primeira coisa que eu vejo é a casa do meu irmão. E aí eu lembro de toda aquela raiva, todo aquele rancor, aquele ódio que eu tenho dele. Eu quero que você construa um muro bem alto, para que quando eu abro essa janela, eu não veja mais ele. Aí o carpinteiro falou, tá bom. Então, ó, você vai lá, tem madeira, tem todas as ferramentas que você precisa, vai lá trabalhar. Aí o carpinteiro foi e começou a trabalhar e fez. Aí chamou lá depois o irmão para dar uma olhada e o irmão ficou bravo. Mas como assim? Eu pedi para você construir um muro, você fez uma ponte. Aí nisso que ele olha para a ponte, vem o outro irmão de braço aberto e falou assim, você me perdoou, eu sabia que você ia me dar outra chance. Que bom que você lembrou que eu não fiz por mal. Eu me arrependo tanto pelo que eu fiz. E aí os dois se abraçaram, voltaram a ser amigos. E aí o irmão, que estava bravo, volta lá e fala para o carpinteiro, quanto é que eu te devo? Porque você fez uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou assim, não, você não me deve nada não, eu fiz o meu serviço mesmo. Você não precisa me pagar. Aí o irmão fala assim, mas como? Mas quem é você? Qual é o seu nome? Ele fala, meu nome é Jesus. Então, quantas vezes a gente sabe essa mensagem? Que a gente tem que construir ponte em vez de parede. Mas quantas vezes a gente conscientemente resolve botar a parede? Muitas vezes é a parede invisível, né? Então, a gente funciona como passive aggressive, né? E não conversa com a pessoa, ou fica só minando, ou ataque de flanque, sem resolver o problema. O que vai resolver o problema é construir a ponte, né? Outra coisa que mexeu comigo, eu tenho alergia a pó. E é muito engraçado, porque eu chego numa casa, se a casa tá mal limpa, eu sei, eu não consigo ficar lá dentro, eu não consigo respirar, porque já entope tudo. Então, eu coloquei esses bichinhos que são os... Como é que chama isso mesmo? Dust mite, isso mesmo. É o dust mite. Exatamente para a gente pensar nisso, que muitas vezes a gente não está enxergando o dust mite, mas ele está lá. E quem tem alergia, como eu, precisa tomar Allegra, precisa tomar Claritin, e se você não tomar, você não respira. E aí, o bichinho a gente não enxerga. E muitas vezes para as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão sentindo nada. Eu olho para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, eles não estão sentindo poeira nenhuma. Você acha que está surdo? Para mim está normal. Eu não consigo respirar. Então, as pessoas que estão egocentradas, que só pensam, por que fizeram isso para mim? Porque foi comigo, porque o que eu sinto. Tem. Red flag. Toda vez que eu fico muito suscetível, muito melindroso, pensando por quê, né? Falou assim comigo, quem ela pensa que ela é? Como é que pode? Porque a gente está indo na contramão. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai começar a juntar mágoa, juntar esse rancor, todos esses bichinhos horrorosos, invisíveis, até uma hora que vai sufocar a gente. Que a gente não consegue mais ter qualidade de viver. E a gente já sabe,
pelo lado científico, pela medicina, que essas doenças que a gente conhece como Alzheimer, como Parkinson, são doenças psicossomáticas. Então, elas começam exatamente por a pessoa ter inabilidade de perdoar. Tem, inclusive, um livro que foi... Esse de Alzheimer e Parkinson estudo feito em Harvard, mas há muitos anos atrás, eu estava na biblioteca de Stanford e eu vi um que estava falando de como usar o perdão para curar o câncer. E testes que estavam fazendo entre a faculdade de Harvard e de Stanford para isso. Então, a gente pensar como perdão, como profilaxia, para evitar a doença. Porque a gente sabe que todos esses bichinhos vão estar sendo carregados junto com a gente, e a gente escolhe se eu quero encher a mochila, a sacola da comida, a bolsa, meu carro, minha casa, minha vida, né? E aí, o que eu sou por dentro vai ser refletido pro lado de fora. E a pessoa fica amarga, fica infeliz, fica desagradável, fica parecendo um porco-espinho, né? Tem esse livro que eu adoro, ele não tem em inglês, chama Manual Prático de Espírita. É um livro velhinho. E ele tem 2 testes. E eu escolhi o orgulho e o egoísmo porque a gente já sabe do livro dos Espíritos e do Evangelho que orgulho e egoísmo são a base de todas as causas de sofrimento da gente, né? E ele faz teste. Então, esse aqui é Reforma Íntima, esse livro do Ney Prieto Pérez, chamado Manual Prático do Espírita, é reforma íntima em ação. Como é que eu coloco a reforma íntima em prática, né? E aí ele começa com orgulho. Você reparar que você tem um amor próprio acentuado. Se você se ofende por pequenas coisas, não importa. E aí carrega aquela birra durante muito tempo. Eu quero ser sempre a pessoa que está certa. Eu quero ser sempre o centro das atenções. Eu não gosto de ouvir feedback. Qualquer feedback que eu escuto, eu retruco imediatamente. Eu estou sempre na defesa. Eu não estou pronta para ouvir. Eu estou pronta para falar. Eu menosprezo a ideia do próximo. As pessoas estão tentando me dar feedback e eu não ouço. Eu não quero ouvir. E eu não sei pedir desculpa. Eu sei que eu errei. Eu não sei pedir desculpa. Gente, se a gente pensar tudo que está do lado esquerdo, que a gente está vendo, isso tudo vai estar criando esse ácaro que a gente falou. Esse é o pó moral que Jesus estava falando, tá? Aí depois, vamos ver com orgulho, com egoísmo. Eu uso de ironia e deboche. Do egoísmo. Eu sou o dono da verdade. Não me importa o que o outro sabe ou não sabe, eu sei mais do que ele. Quando eu tomo uma decisão, sou o que eu quero. O que é bom pra mim. Fico melindrado com frequência. Como eu falei, da birra. Sou teimoso, é do jeito que eu quero. Eu repito a mesma coisa 500 vezes. Parece que eu estou tentando abrir a cabeça do outro para mudar o outro. Gente, a gente não muda ninguém. É assustador a hora que a gente volta para isso, e para quem tem o livro, ou tem a possibilidade de comprar o livro, a gente não tem esse livro aqui no centro disponível, infelizmente. Mas, quando ele começa a fazer as perguntas, né, isso aí eu fiz um resumo muito simplista do que está no livro, mas a gente vê de como no dia a dia a gente complica a nossa vida, seja com o nosso cônjuge, seja no nosso trabalho, seja no círculo maior com quem a gente convive, os familiares lá do Brasil. E aí Jesus fala, ele compara esse pó moral a um fermento doentio. Gente do céu, fermento doentio. Quem que sabe fazer bolo aqui? Bolinho, né?
Então, a gente bota 2 xícaras de farinha. Para quanto de fermento? Uma colher. Nada. Nada. Mas se a gente não colocar... E a gente sabe que se a gente colocar aquele fermento em uma quantidade muito grande, o que vai acontecer com o bolo? Ele vai girar. E aí ele compara esse mal moral, esse pó ruim, esse ácaro, como esse fermento doentio. E aí ele fala, recomenda a extinção do fermento doentio. Por quê? Porque a mágoa, o rancor, ele cresce dentro da gente. Quanto mais eu penso, eu sinto, o meu pensamento vai se transformar em ação, em qualidade de vida, e vai influenciar todos ao meu redor. E começou pequenininho. Às vezes eu não lembro nem porque que eu briguei com a pessoa. Faz tanto tempo, mas a gente continua carregando a malinha. Eu tava no dentista semana passada e eu vi essa time. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? Why we are losing the internet to the culture of hate. E é interessante como é que a gente consegue pegar uma coisa boa, um instrumento maravilhoso como a internet, e fazer isso como um meio de passar coisas ruins. Né? Então, na qualidade do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo ali, e sem falar nada do que está na internet, a gente pensar qual é o meu comportamento perante social media também. Porque eu consigo atingir a vida das pessoas não só no tete-a-tete, nas conversas, sejam telefônicas, videofônicas ou pessoais, mas também pela internet. A hora que eu estou colocando ódio, raiva nos meus comentários no Twitter, nos meus comentários no Facebook, no meu blog, eu estou colocando lenha na fogueira. Agora, o pior é que não é só lenha na fogueira. Porque se eu colocar aqui uma camiseta branca, né? Um topinho branco, como se fosse um varal. Vamos imaginar aqui nessa parede um varal virtual. E eu falar para vocês, esse varal, vamos dizer que seja uma coisa muito ruim. Você não gosta de uma pessoa, uma situação, sei lá o quê. Você tem uma mágoa grande. Aí eu dou para você um saco enorme, que nem aquele saco de carvão enorme, o maior que tinha quando a gente fazia churrasco no Brasil, né? E eu vou falar para você, você vai pegar essas pedrinhas, os carvõezinhos, né? Vai quebrar e vai jogar naquela camiseta branca. Sem parar. Para você botar toda a sua raiva, todo o seu rancor naquela camiseta. Quando você terminar, você vem falar comigo. Aí a gente fica 1 hora até esvaziar aquele saco de, sei lá, 5 quilos, 10 quilos de carvão. Aí a gente olha, a camiseta tá toda suja. E aí a gente fala assim, então tá bom, então agora vai olhar no espelho, e se olha no espelho. Como é que a gente vai estar depois de ter esvaziado um saco de carvão? Inteiro sujo. Né? Que é o que acontece quando a gente entra nesse círculo vicioso do rancor, do desamor, da incapacidade de construir a ponte. A gente acha que a gente está atingindo a camiseta? Não! Eu estou pegando carvão. Eu estou me sujando primeiro. E quem é? E quem é que está escolhendo pegar o carvão? É o vizinho? Não, é a Ana. A Ana está resolvendo conscientemente. Eu quero sentir rancor. Eu quero sentir raiva. Eu quero brigar. E aí eu me sujo. E aí depois eu reclamo que eu sou infeliz, que eu não tenho amigo, que a minha vida não é boa, que a minha família não me entende. Mas se eu estou jogando carvão, o Ney, ele comenta outra coisa, a importância da gente não guardar nenhuma mágoa, né? Então colocando aquilo para as ações do dia a dia, né? Para a gente se desarmar, gente. Para que viver armado? A gente não ganha nada de deixar as defesas em cima. Para a gente
tolerar a cara feia, em vez de falar, por que você olhou assim pra mim? Por que você fez daquele jeito? Por que você virou a cara? Por que você não falou? Às vezes a gente fechar o olho um pouquinho, vai tirar tanta dor de cabeça depois. A gente não se alterar com mau humor, a gente não sabe se outra pessoa brigou com o marido, o cachorro mordeu, perdeu o emprego. A gente vê a cara das pessoas e a gente não sabe o que está passando por trás da vida delas. Os dramas íntimos de cada um. Porque cada um de nós tem o seu drama pessoal, o seu problema. A gente não coloca no Facebook. A gente tem. A gente tem que aprender a aceitar os outros como são e modificar a gente, sem dar represálias. Então, de repente, eu não consigo perdoar ainda. Joana de Ângeles fala isso. Mas pelo menos eu desculpo e eu não revido. Porque a partir do momento que eu revido, eu sou igual ao outro. A partir do momento que a gente esquece, se esquece, né? Esquece aquilo que eu estava falando do eu, mim, pra mim, meu, as coisas ficam mais fáceis. E aí, Emmanuel, nesse capítulo que a Mirtes leu, capítulo 71 do livro Pão Nosso, que é a aula de hoje, ele fala para a gente aplicar esse exercício aí de auto-perdão e de perdão, porque o outro tem culpa e quem não tem culpa. Tanto é que Jesus falou, perdoar 70 vezes 7 vezes. Que significa o quê? Sempre. Ele não estava contando. É uma alegoria isso. Se a gente for alinhado, se não estão entendendo o que a gente está querendo falar, se a gente foi ofendido, se a gente acha que foi ofendido, as pessoas agrediram a gente tem a opção. A gente agir sem revolta, sem briga, sem criar caso, sem virar cara. Porque a gente não é melhor do que ninguém. Sem acusar. Porque você me magoou. Porque você não tem ideia do tanto que eu fiquei ofendida quando você falou isso. Porque você não sabe o quanto que eu chorei depois que você me disse essas coisas. Me diz, o que isso vai agregar? O que isso vai ajudar no relacionamento? Tenho certeza que todos nós já escutamos isso e já falamos também. Só lixo. Não constrói nada, né? Então, a gente passar por isso e fazer um exercício consciente de autoanálise. Não é pensar, não, porque o João, a Maria, o José. Não, é a Ana que tem que mudar. E o outro faz, e Emmanuel fala isso. Falando que depois, cada um vai dar de si mesmo, vai ter que responder lá em cima. Então, se a Adriana não sabe perdoar, se o Márcio não sabe perdoar, a Ana fez o que podia, ou vice-versa. Né? Cada um vai dar conta do seu recado depois. Mas depois que a gente entende isso aqui, que a gente estuda Emmanuel, a gente tem a responsabilidade de aplicar isso no nosso dia a dia. Não pelo outro, mas para melhorar a nossa qualidade de vida. Né? E aí o Ney continua falando a importância de viver com perdão, desculpa, eu comi um P, e com brandura. Que é difícil. Difícil a gente manter a calma quando estão ofendendo a gente. É difícil a gente ter paciência quando a gente não está enxergando a luz no final do túnel, quando a gente é pego de surpresa, quando a gente muitas vezes tem expectativa em relação às pessoas e a gente se decepciona. E normalmente a gente se decepciona com aquelas pessoas que a gente gosta mais. Elas estão mais próximas. E a gente se esquece que essas pessoas são tão imperfeitas quanto nós. Da mesma forma que a gente derruba a peteca, elas também derrubam a peteca. E nós sabemos que perder a calma no momento da crise, que continuar uma discussão infrutífera quando as pessoas estão fora do prumo, não ajuda. É para a gente procurar paz nessas horas.
Então, eu estou no meio de uma discussão acalentada, eu paro aquela discussão, para não me arrepender depois de ter falado mais do que eu devia ter falado. Porque depois que eu falei, dito, aí shame on me. Se eu tiver um mínimo de consciência, eu vou saber disso. Não precisa outra pessoa falar, tô magoada, tô ferida. Eu vou saber. Procurar reconciliação. Difícil isso, né? A gente sempre quer que o outro venha pra gente pedir perdão. Mas o outro nem sabe. É outra língua, não aprendeu. Mas se eu sei, eu tenho que dar. Porque só pode dar quem tem. E a nossa obrigação é colocar água na fogueira. E não lenha, como a gente estava falando lá do headline da Time Magazine. E esse trabalho de formiguinha muda a condição vibratória, não só da minha vida, mas do planeta Terra. Então vai atingir, como a gente falou da historinha do carvão, né? O quanto a minha mão, o meu rosto, a minha roupa vai estar limpa, vai mudar a qualidade de vida da minha família, da minha vida, perante os meus problemas, e também do planeta Terra. Quem já leu o livro Os Mensageiros, sabe disso. No capítulo 33, eu acho, 32, 33, quando eles estão fazendo a viagem dele do Campo da Paz para a Terra, eles falam disso. Dos miasmas, das formas de pensamento que cada um de nós deposita a crosta terrestre. Agora, você imagina, é a história do carvão. Antes de chegar lá, sujou a minha mão, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que no meio da crise, no meio do meu desespero, no meio do problema, da discussão, tá pegando fogo, que eu tenho vontade de pular no pescoço da outra pessoa, como é que eu paro isso? É difícil. Respirar fundo. Tentar parar aquela conversa. A gente tentar se equilibrar com leituras positivas. Sejam livros espíritas, sejam livros espiritualistas, sejam filmes bons, seja uma música suave, sejam conversas. Se a gente for conversar com aquele amigo que vai falar assim, é mesmo, porque o João é isso, não vai adiantar nada, tá jogando mais carvão. Nessa hora, eu sei direitinho para quem que eu ligo. Eu sei que o amigo A vai fazer isso, o amigo B vai fazer aquilo. Então, eu tenho essa consciência, olha, estou em ponto de bala aqui, me ajuda. A gente trabalhar a reforma íntima. Caso não existe, pessoal. Isso aqui. Se a gente não se reformar, se eu não trabalhar os meus sentimentos, eu vou fazer a minha vida ruim. E aí, voltando aqui a Emmanuel falando, sacode as más impressões, joga o lixo fora. O Tiago, dentro da inteligência emocional de 9 anos, um dia ele virou para mim, contando história de criança, falou que tinha ficado chateado com um amiguinho, uma coisa que tinha acontecido na escola. Aí eu falei, o que foi, meu filho? O que foi que aconteceu que você ficou chateado? Mamãe, eu não quero falar disso, porque aí eu vou lembrar tudo de novo, eu vou ficar triste de novo. Sabe o que eu fiz, mamãe? O que, Tiago? Eu joguei no lixo. E ele fez assim, ó, abriu o lixo, sei lá, com a mãozinha dele. Falou assim, por que eu não sou caminhão de lixo, mamãe? E aí que você fica pensando, uma coisa tão simples, provavelmente ele escutou isso da professora do pré-primário dele. Não briga com o amiguinho. Vai lá, volta lá pro quintal, pro playground, vai brincar de novo. Já passa. Quantas vezes a gente não fala isso? Mas
A gente esquece de sacudir a poeira do pé, né? Jesus, ele exemplificou isso. Ele foi compaixão em pessoa, do começo ao fim. A simplicidade, a humildade, do momento que ele nasceu até o momento que ele partiu. E ele não tentou criar essa muralha, né? Visível e invisível em relação aos outros que não entendiam ele. Eu não estou dizendo que a gente seja Jesus. A gente está longe, né? Nos livros aí que a gente estuda, a gente vê que a distância entre nós e Jesus é a mesma distância de evolução de um cachorro até um ser humano. Então, ó, tem chão. Mas ele tem que ser o nosso modelo, o nosso guia, né? E aí, nós, como indivíduos, temos que pensar, hoje eu estou melhor do que, estou menos briguenta, menos rancorosa do que há 5 anos atrás? Que bom. E há 10 anos atrás também? Então, eu continuo fazendo as mesmas coisas como quando eu tinha 15 anos. A coisa está errada. E ele falou, não são os sãos que precisam de médico. Então, quem precisa ser perdoado é quem errou. E maior o perdão, porque se não magoa a gente, se não incomoda a gente, então não é importante. Mas quando o negócio toca fundo, é a hora que a gente precisa exercitar a virtude do perdão. Lembrando de novo que o acaso não existe. Como eu falei, o acaso não existe na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso centro espírita, na nossa vizinhança. É sempre o reencontro de alma. Afins ou não. Mas qual que é o objetivo? É dar certo. É para isso que a gente veio, para fazer funcionar. A gente não veio para cá para brigar mais. A gente já vem brigando há muito tempo. Está na hora de parar de brigar. E quem sabe mais tem que dar mais. Eu não vou exigir de uma criança de 10 anos que coloque um teorema complexo de cálculo 3. Mas um PhD vai conseguir fazer isso, se tiver especialização nessa área. Quem sabe mais tem que fazer mais. Se eu já aprendi, eu tenho que exemplificar. Uma vez por semana, você espírita? Todo dia. De forma íntima não tem hora marcada não, pessoal. Evangelho no lar. Lembrar que, da mesma forma que eu varro o chão, que eu desinfeto o banheiro, que eu limpo a janela, passo aspirador no carpete e sai aquele monte de pó. A gente tem que lembrar do ácaro espiritual. Evangelho no lar ajuda nessa limpeza. É a forma de eu atrair para perto de mim os benfeitores espirituais. Para quê? Para que eles me inspirem, para que eles me acalmem, para que eles coloquem a água lá no meio daquele fogaréu todo, para apaziguar os ânimos. Eles vão fazer o telefone tocar, uma pessoa que a gente gosta de falar com a gente, um livro parar na nossa mão, uma aula está marcada. Mas para isso a gente precisa pedir e está aberto para receber. E a gente tem que entender que as pessoas vivem o amor de formas diferentes da gente. Porque muitas vezes a gente tem a expectativa de que o outro entenda tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Todos nós somos diferentes. Esperar que o outro pense como a gente, entenda tudo que a gente fala, é receita de frustração. Nem com pai, com mãe. Nem com mãe que ama o filho mais que tudo. Não dá? A gente tem que lembrar, isso eu já comentei numa outra aula que eu dei, que a nossa convivência é um laboratório de convivência. Que a gente tem que fazer dar certo. Tem que se esforçar. E se a gente tropeçar a gente vai tropeçar. Não é pra gente
sofrer, se culpar. Não, tropeçou, levanta, recomeça de novo. O sol nasce todo dia. Como disse Jesus, para bons e maus. Então a gente recomeça. Errei ontem, vou tentar resolver hoje. E como a gente comentou, sacudindo o pó é prevenção para depressão. O amor é o contrário do desamor. Rancor, mágoa, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, faz a gente ficar doente. A gente lembrar dessa ferramenta poderosa que a gente conhece, que é a oração, mas não a oração decorada, marca ponto. Não, 6 horas da tarde eu faço Ave Maria. Não é disso que a gente está falando. É do pedido, da conexão, do momento de meditação, né? Essa coligação que a gente faz com o Criador, usando conscientemente o nosso livre-arbítrio. Porque a gente acha tempo para muita coisa, e muitas vezes não acha tempo para rezar, 10 minutos. Para ler um capítulo de Emmanuel e parar. Mas a gente fica 2 horas no Facebook. E a gente se esquece que a mente, quando a mente está sã, o corpo fica sã. E que na hora da oração, para a gente lembrar de não ficar pedindo bobagem. Não pedir para tirar a pessoa do nosso caminho. Mudar de chefe. Não. A gente tem que pedir iluminação para que a gente saiba como agir nas horas de dificuldade. Gente, a gente aprende para na hora do teste. O teste vai vir. Hoje seria aniversário de Bezerra, né? E se a gente for pensar ele lá, que é um super espírito evoluído, com certeza da equipe de Jesus, um dos responsáveis pela evolução do nosso querido Brasil. Gente, a vida dele foi um horror. E quantas vezes a gente acha, porque eu sou boazinha hoje, eu não tenho que sofrer, né? Então ele lá perdeu lá a esposa, deixou 2 filhinhos, ficou viúvo, passou fome, um monte de dificuldade. Né? Ajudava todo mundo o tempo inteiro. Tinha um filho que era lunático, não sei se você sabia. Que ele tinha esquizofrenia, ele era doente da cabeça. Então a gente tem que lembrar da nossa oração, né, para fortalecer a nossa fé. Não achar que nós estamos isentos, impermeáveis a qualquer tipo de sofrimento. A gente não é melhor do que ninguém. Então não é porque comigo, é porque não comigo. E a gente vê que muitas vezes, numa hora de discussão quente, tem gente que tem ataque do coração, tem gente que perde o apetite, tem gente que fica com dor de barriga. Isso tudo é o ácaro espiritual que a gente falou. Mas a hora que a gente sente vindo o desconforto, a gente vê aquela somatização da energia negativa, do carvão que eu joguei na parede, na camiseta, né? E esse mundo melhor, seja o meu mundo melhor, seja um mundo melhor, como eu estava comentando do livro Os Mensageiros, começa aqui, nas minhas pequenas decisões, né? Se a gente tiver aí, colocando em prática as ferramentas que estão à nossa disposição, tanta bibliografia de qualidade disponível, né? Se a gente procurar o estudo, não o estudo pelo estudo, mas o estudo no aspecto da gente se reformar, se transformar, né? A nossa vida, a nossa qualidade de vida vai mudar. E esse é o apelo de Jesus do sacudir pó. Esse é o resumo da lição de hoje, né? Baseado no perdão, no auto-perdão, no perdão ao próximo. E esse trabalho de reforma íntima, da gente conseguir conquistar essa tranquilidade dentro de nós, porque a tranquilidade do lado de fora não vai existir. Se ela existir, vai ser passageira, tudo passa. Se eu tenho que aprender a construir esse castelo dentro de mim, para que não
Não importa a tempestade que venha do lado de fora, eu consiga estar inteira. Talvez sim. Né? Então, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. A bibliografia foi do Pão Nosso, capítulo 71. Teve o Manual Prático do Espírita. O Evangelho tem um capítulo específico sobre perdão, né? Que é o Amar os Vossos Inimigos. Tem? Então, agora a gente vai para o passe. Obrigada.